Pois bem, dando continuidade ao nosso tema, os filhos de Deus amam seus irmãos, gostaria, à semelhança do último domingo, começar lembrando algumas considerações finais da semana passada, as considerações finais da mensagem passada. Uma delas é: como crente, não meça esforço para mostrar amor a quem quer que seja, não faça pouco esforço para demonstrar amor para as pessoas, pelo contrário, se esforce ao máximo para demonstrar amor às pessoas, especialmente àqueles que você chama de irmãos em Cristo. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Também, um outro conselho: não fique esperando que alguém demonstre amor por você. Não fique lá nos cantos ou de braços cruzados em algum canto ou escondido, se escondendo das pessoas, esperando que alguém sinta a sua falta, ou sinta a sua ausência, ou perceba que você está ali meio entristecido em algum lugar, ou aborrecido com alguma coisa. Não fique esperando que alguém tome a iniciativa de demonstrar amor por você. Faça você isso, tome você a iniciativa. Mateus 7:12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E o último desafio que eu tinha deixado para essa semana era de você pensar em alguém, para durante essa semana você poder demonstrar amor para essa pessoa e pensar também o que você iria fazer para demonstrar esse amor. E aí, deu certo? Conseguiu pensar em alguém? Fez alguma coisa para essa pessoa que você podia com isso demonstrar que a ama? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 3, do versículo 11 ao versículo 18. 1 João 3, versículo 11, versículo 18. Hoje nós vamos concluir nossa caminhada por esses versículos. 1 João, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18. Lembrando que 1 João é mais para o final da Bíblia, para você não confundir com o Evangelho segundo João, no início do Novo Testamento. Então, mais para o final da Bíblia, 1 João 3, do versículo 11 ao versículo 18, diz assim o apóstolo João: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nesse texto estamos avaliando, lembra a nossa confissão de fé em Cristo, e aqui estamos avaliando a partir do teste do amor, a partir do amor que devemos ter pelos irmãos, nossos irmãos na fé. E aqui o apóstolo João ele está continuando já uma ideia que ele vem trazendo desde o versículo 7, que é uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aqui o pensamento de João é bem simples. Os filhos do diabo, que no caso aqui ele está se referindo àqueles que são falsos crentes, ou aqueles que estão enganados quanto à sua confissão de fé, os filhos do diabo, não amam aqueles a quem chamam de irmãos. Os filhos do diabo
Isso inclui aqueles que estão enganados quanto à sua fé, não amam aqueles a quem chamam de irmãos. No versículo 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, ou seja, não é filho de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, aquele que não ama a seu irmão também não é filho de Deus, é filho do diabo. Então veja aí que os que não amam a seus irmãos estão na mesma condição daqueles que não praticam a justiça, e a condição é de filhos do diabo. Esse nosso texto aqui, ele foca em fazer essa distinção, então, entre esses dois grupos, na questão do amor, e o que nós estamos estudando aqui são as características do amor dos filhos de Deus por seus irmãos. Então, nós vimos, primeiramente, que o amor dos filhos de Deus por seus irmãos é verdadeiro. Não é um amor fingido, é um amor genuíno, um amor sincero. Os verdadeiros crentes amam de verdade seus irmãos em Cristo. E no último domingo nós vimos que o amor dos filhos de Deus não será correspondido pelo mundo. O mundo, de modo geral, como nós vimos, odeia os filhos de Deus. Por isso, João diz no versículo 13, irmãos, não vos maravilheis, não fiquem surpresos, não fiquem admirados se o mundo vos odeia. E isso, no versículo 13, se refere de forma específica àquele pedaço do mundo que está próximo à igreja, na forma de falsos crentes, ou de pessoas que estão enganadas, achando que são crentes. Essas pessoas não amam de verdade aqueles a quem chamam de irmãos, e se incomodam com a demonstração de amor dessas pessoas, assim como se incomodam também com a vida justa, a vida piedosa dessas pessoas. Elas têm a mesma atitude que Caim tinha para com seu irmão Abel. Versículo 12 diz, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou, João pergunta? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, aqueles que não são crentes, não amam de verdade, porque o fato é, onde não há salvação, não há amor verdadeiramente cristão. No capítulo 4, versículo 8, João diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, você é incapaz de amar, a menos que você conheça a Deus pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Você é incapaz de amar o amor falado aqui nas Escrituras, a menos que você tenha crido de forma verdadeira em Jesus Cristo como seu Salvador. Muito bem, nós vamos para mais uma característica do amor dos filhos de Deus. Primeiro que nós vimos, o amor dos filhos de Deus por seus irmãos é verdadeiro. Nós vimos no último domingo que o amor dos filhos de Deus não será correspondido pelo mundo. E uma terceira característica é esta: o amor dos filhos de Deus é uma das principais evidências de salvação, não a única. O amor dos filhos de Deus por seus irmãos é uma das principais evidências de salvação. Olha o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu fico aqui, quando leio essas palavras de João, tentando imaginar como as pessoas, para quem ele escreveu, que iriam ouvir a leitura desse texto, da sua carta, como é que essas pessoas teriam reagido às palavras de João? Porque, no todo, essa carta ela é sempre muito direta. João ele é muito franco naquilo que ele diz. Ele não dá rodeios e não deixa meio termos. Ele é muito direto. E talvez aqui algumas pessoas vissem esse que era conhecido como o apóstolo do amor, talvez alguém não muito amoroso, mas é exatamente por amar essas pessoas que João não quer que elas estejam enganadas, que João não quer que elas fiquem alimentando crenças fáceis, quando na verdade elas estavam se enganando quanto à sua condição espiritual. Para João seria muito fácil ele tentar ser jeitoso nas suas palavras,
para não deixar ninguém desconfortável, para não magoar ninguém. Ele podia escrever de um jeito que evitasse que pessoas fossem acusar ele. João, você não está sendo muito amoroso. Seria fácil ele querer evitar que alguém se magoasse com as suas palavras. Mas, se ele fosse seguir por esse caminho, não seria por amar aquelas pessoas, e sim um amor a si mesmo, tentando se prevenir de algum ataque, de alguma acusação. Mas João, ele sabe que, por amor, às vezes é preciso ferir o ego do outro, e aquele que ama, às vezes, vai ter que causar feridas. Um versículo que eu já citei nos últimos domingos, Provérbios 27, 6, leais são as feridas feitas pelo que ama. Talvez as palavras de João feriram a muitos, deixaram alguns desconfortáveis, mas não tenha dúvida de que isso foi por amor. Cada palavra nessa carta é fruto de um coração amoroso e, ainda mais, é fruto da inspiração do Espírito Santo. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo. A verdade precisa ser dita, e para essas pessoas aqui, precisava ser mostrado que, para aqueles que estavam enganados, precisava ser mostrada a verdade para que elas fossem alertadas e buscassem resolver o quanto antes a sua condição. Uma dessas verdades é que o amor dos filhos de Deus por seus irmãos é uma das principais evidências de salvação. O amor dos filhos de Deus por seus irmãos, que é um amor verdadeiro, que é um amor que não vai ser correspondido nem entendido pelo mundo, é uma das principais evidências de salvação. De maneira que nós podemos dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode alimentar a certeza de salvação se não ama de verdade aqueles a quem chama de irmãos. Eu não posso bater no meu peito e dizer com toda a convicção, eu tenho certeza da minha salvação, se eu não amo de verdade a vocês a quem eu chamo de irmãos. No final do versículo 14, João diz, aquele que não ama, a condição espiritual dessa pessoa permanece na morte. Aquele que não ama, permanece na morte. Se, por outro lado, você ama os irmãos, aí sim, você pode ter certeza de salvação. Você não precisa bater no seu peito e dizer, eu tenho certeza de salvação. Basta que você tenha essa certeza, baseado no fato de que eu sei que eu amo de verdade os meus irmãos em Cristo. Agora, se você não ama, como diziam os antigos, pode tirar seu cavalinho da chuva, botar no sol para enxugar, porque nessa casa ainda não há salvação. Sem amor verdadeiro, pode ter certeza que você não é salvo. É isso que João diz no final do versículo 14. Aquele que não ama, continua na morte, permanece na morte. Agora, se você ama de verdade aqueles a quem você chama de irmãos, e quando eu disser aqueles a quem você chama de irmãos, pense nessas pessoas aqui, que faz parte dessa igreja, da mesma igreja que você. Se você ama de verdade essas pessoas a quem você chama de irmãos em Cristo, aí sim você pode desfrutar de certeza de salvação. Versículo 14, nós sabemos, podemos saber com certeza, que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, o amor pelos irmãos é um suporte para a minha certeza de salvação. Podemos ter certeza de que passamos da morte espiritual para a vida espiritual, ou seja, que temos a salvação pelo fato de amarmos os irmãos. Não entenda errado, não é que por você amar os irmãos, isso vai resultar em salvação. Não é que por você amar os irmãos, isso vai lhe dar vida espiritual. Não é o amor que gera a salvação, mas a salvação que gera o amor. Então, como você pode saber que está espiritualmente vivo? Como você pode saber que realmente está salvo, é salvo? Como você pode ter certeza que a fé que você confessa ter em Cristo como seu Salvador, essa fé não é só da boca para fora, mas algo que é real? A resposta de João é, se você ama aqueles a quem você chama de irmãos, a sua fé é verdadeira.
Se você ama os irmãos, é porque você é mesmo filho de Deus. A fé verdadeira em Cristo, escute isso, a fé verdadeira em Cristo produz amor verdadeiro por nossos irmãos em Cristo. A fé verdadeira em Cristo produz amor verdadeiro por nossos irmãos em Cristo. O fato de amarmos uns aos outros é uma base confiável para sustentarmos a certeza de salvação. Se você ama de verdade os irmãos em Cristo, se pode ser feita essa pergunta, você ama de verdade seus irmãos? E você diz sim. E você diz sim porque você olha para a sua vida e vê que isso é real, é um amor verdadeiro, não só da boca para fora, então, aleluia. Porque se você ama de verdade os seus irmãos, é certo que você é salvo. João ele está escrevendo essa carta em parte para isso, para que você que ama os seus irmãos tenha certeza que realmente é um crente em Cristo. Que você ama de verdade seus irmãos. Você que ama de verdade seus irmãos, você pode ter certeza que a sua crença em Jesus como Salvador é verdadeiro. Afinal, se você ama de verdade essas pessoas, é porque você é habitado pelo Espírito Santo. E sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Esse é o primeiro aspecto do fruto do Espírito, ou o primeiro elemento do fruto do Espírito, amor. Ou seja, onde há habitação do Espírito, ali há amor, há expressão de amor. Pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo, isso vai ser evidenciado em amor. O Espírito Santo não fica infrutífero, ele vai frutificar, vai produzir. E o que ele vai produzir, em parte, é amor. John MacArthur ele diz o seguinte: a fé salvífica ou a fé salvadora prova seu caráter genuíno, seu caráter verdadeiro pelas obras de amor. A verdadeira fé vai produzir amor. Interessante que lá em Gálatas 5:6, Paulo ele fala essas palavras aqui: a fé que atua pelo amor. Ele está falando da fé em Cristo, ele diz a fé que opera, o que age pelo amor. A fé salvadora, ela vai se mostrar por meio de obras de amor. Paulo, quando ele escreveu para os Tessalonicenses, ele fala de algumas coisas que ele via na vida dos Tessalonicenses como prova de que eles eram realmente eleitos por Deus. E uma dessas coisas que ele menciona é o amor abnegado. Ele diz, eu reconheço por isso, pelo amor abnegado de vocês, que vocês realmente são eleitos de Deus. O nosso amor uns pelos outros é uma das provas mais seguras de salvação. No capítulo 2, versículo 10, aqui de 1 João, ele diz, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que ama a seu irmão continua na luz, descrevendo a condição espiritual dessa pessoa. Ela é salva. Então, nosso amor uns pelos outros é uma das provas mais seguras de salvação, mas escute isso também, a falta de amor por aqueles que nós chamamos de irmãos em Cristo é a prova mais segura de falta de salvação. A falta de amor por aqueles que nós chamamos de irmãos em Cristo é uma das provas mais seguras de que não temos a vida eterna. Como ele diz aí no final do versículo 14 do capítulo 3, aquele que não ama permanece na morte. Agora, ao se deparar com esse ensino de João, do amor como prova de salvação, do amor que temos uns pelos outros como prova de salvação, talvez aqui alguns encontrem algumas dificuldades no seu coração. E uma dessas dificuldades seria, se for o caso de alguém estar enganado quanto à sua fé, talvez uma dessas dificuldades seja admitir que está enganado. Alguns, diante desse ensino de João,
do amor como prova de salvação, um amor verdadeiro por seus irmãos como prova de salvação, uma dificuldade seria admitir que está enganado. Isso, em parte, porque é difícil nós admitirmos que estamos errados sempre que há algo que é contrário àquilo que a gente já acreditava, ou imaginava, ou pensava, ou já disse. A gente sempre tem dificuldade de admitir o nosso erro. Então, é difícil admitir que já faz um tempo que eu confesso fé em Cristo, mas agora eu entendo que a minha fé não é verdadeira. É difícil admitir isso. Quando alguém começa a entender que estava enganado quanto à sua confissão de fé, ela vai ver que lá no seu coração, o seu orgulho, o seu egoísmo está se esperneando para não admitir isso, para não se expor. Porque nós queremos manter a aparência de que nós somos gigantes na fé, mesmo que lá no fundo nós ainda não nascemos de novo. Mesmo entendendo que ainda não é cristão, você vai se ver relutando em admitir isso porque você fica pensando, isso vai ser muito vergonhoso. Talvez você pense, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas pense bem acerca disso. O que é melhor? É você passar por algum desconforto agora, passar por alguma vergonha agora de ter que admitir que a sua fé não é verdadeira, ou é melhor você lá naquele dia, diante de Cristo, ter que passar pela grande vergonha de Ele dizer para você, nunca te conheci, aparte-se de mim. Deixe-me dizer também que, caso aconteça, de você entender que a sua fé não é verdadeira e agora você admitir isso, e alguém olhar torto para você porque está admitindo, eu ainda não sou um cristão, só agora eu estou entendendo o que significa seguir a Cristo, só agora há verdadeiro arrependimento no meu coração. Se você admitir, se alguém olhar torto para você, maior será o número de pessoas, juntamente com os anjos de Deus, que vão se alegrar por um pecador que se arrepende. Muito maior. É difícil admitir que estamos enganados, eu sei, mas não deixe de fazê-lo, se disso depende a salvação da sua alma. Outra dificuldade com que podemos nos deparar diante do ensino de João sobre o amor é o nosso próprio ego admitir que não amamos. Porque o que João está colocando é, se você ama os seus irmãos de forma verdadeira, então você é salvo, tenha certeza de que é um salvo. Então, a dificuldade aqui para um coração ainda não convertido é admitir, não, realmente eu não amo. Eu não amo de forma verdadeira. Se nós perguntarmos ao espelho do nosso ego, espelho, espelho meu, há alguém nessa igreja que ame mais do que eu? Sabe qual vai ser a resposta do espelho do nosso ego? Não, não há nessa igreja alguém que ame mais do que você. O nosso ego, ele nos convence de que nos relacionamentos o problema nunca é o outro. Perdão, o problema nunca sou eu, o problema é o outro. A falha nunca está em mim, está no outro. O nosso ego não quer admitir, por exemplo, que não amamos de forma verdadeira. Se não nos damos bem com alguém, não sou eu, é o outro. É nisso que a gente acredita. Para Caim o problema não era ele, era Abel e Deus. Para Adão o problema não era ele, era a Eva, a mulher que Deus tinha dado para ele. Davi não mudou a atitude que ele tinha de respeito, de amor em relação a Saul, mas Saul passou a tratar Davi como um problema e um problema que precisava ser eliminado. São exemplos do quanto é difícil para o nosso ego admitir que não ama. É difícil convencer o nosso próprio ego que temos dificuldade de amar o próximo. Porque a gente se vê como pessoas boas, tão fácil de amar e tão fácil de ser amada. Como é que alguém não me ama? É isso que a gente pensa lá dentro do nosso coração. Por isso que, para as pessoas que não amam de forma verdadeira, é difícil elas admitirem que não amam de verdade. Às vezes as pessoas resolvem deixar a igreja porque elas acham que
elas não têm problema com a igreja, o problema é a igreja. Outra dificuldade com que podemos nos deparar com o ensino de João acerca do amor é enxergar falta de amor como sinônimo de ódio. Enxergar falta de amor como sinônimo de ódio. A ênfase dos versículos 14 e 15 aqui de 1 João 3 é principalmente que falta de amor é uma evidência de falta de salvação. Como ele diz no final do versículo 14, aquele que não ama permanece na morte. Falta de amor significa, aponta para a falta de salvação. Agora, olha o versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. E se você for olhar o versículo seguinte, João não vai falar de algo que fica aí entre amor e ódio, e nem tem entre o versículo 14 e 15 algumas palavras que mostrem algo entre amor e ódio. Não há meio termo nas palavras de João entre amor e ódio. E é difícil nós enxergarmos essa falta de amor como sinônimo de ódio. Falta de amor, para João, é o que ele está dizendo no versículo 15, a presença de ódio. Alguém pode dizer, eu não amo, mas eu também não odeio. E qual seria o meio termo? Qual seria o meio termo? Você não ama, mas também não odeia. Qual seria o meio termo? Não tem, na verdade. Essa é uma das características dessa carta do apóstolo João. Ele não nos dá permissão para a gente estar em cima do muro. Você não pode ficar confortável por pensar, por exemplo, bem, eu não estou tão preocupado com esse negócio de doutrina, eu não estou tão preocupado com esse negócio de abraçar a doutrina certa, porque eu também não estou abraçando doutrina errada. Ou eu não estou levando tão a sério essa questão de santidade, de viver em obediência a Deus, de ter uma vida piedosa, mas, por outro lado, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou vivendo em pecado. A gente imagina que está em cima de um muro, mas esse muro não existe. João, ele não dá, por exemplo, um meio termo entre luz e trevas, que ele falou no capítulo 2, mas não existe ali um meio termo entre luz e trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ele não nos dá um meio termo entre ser filho de Deus e ser filho do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem aí um ponto neutro onde você se encaixe. Não, eu não sou filho de Deus, mas eu também não sou filho do diabo. Não existe esse meio termo. E do mesmo modo, não há um meio termo entre amar e odiar aqueles a quem chamamos de irmãos. Ou amamos, e isso é evidência de salvação, ou não amamos, ou seja, ou odiamos, e isso é evidência de falta de salvação. Não há meio termo. Até porque não existe um meio termo entre você estar perdido e salvo. Eu não estou perdido, mas também não estou salvo. Não existe esse meio termo. No coração onde não existe amor, não há salvação. E no coração onde há salvação, é certo que existe amor. Muito bem, irmãos, aqui é o momento de a gente fazer uma pergunta que já deve estar na nossa mente, já há 3 domingos atrás. Uma pergunta que já deve estar na nossa mente desde o início dessa passagem. O que é amor? Outra pergunta que deve estar na nossa mente, como eu sei que estou amando de verdade? Temos falado de amor verdadeiro, afinal, o que é amor? E como é que eu sei que estou amando de verdade? E aqui eu quero ir para a nossa última e quarta característica do amor dos filhos de Deus. Quarta característica do amor dos filhos de Deus é o amor dos filhos de Deus é autodoador. Não sei nem se essa palavra realmente existe, se é certa. O amor dos filhos de Deus é autodoador.
O amor dos filhos de Deus é doar-se a si mesmo. Versículo 16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja que a compreensão do amor dos filhos de Deus é em termos de dar, doar. É você estar disposta a dar, doar a sua própria vida em favor dos seus irmãos. Ou seja, a natureza do amor cristão é sacrificial, é autodoador. E nós compreendemos isso melhor quando a gente para assistir pelas páginas da Bíblia o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, porque eles praticam esse amor. O entendimento do que é o amor vem por primeiro nós olharmos para Deus e vermos Deus amando, Jesus amando. Versículo 16 começa dizendo: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ou seja, é assim que sabemos o que é o amor. Dando a entender que é impossível nós compreendermos corretamente o amor, a não ser se nós olharmos para Deus, Jesus Cristo. É impossível nós termos uma compreensão correta do que é o amor, se nós ignorarmos Deus, Jesus Cristo. É assim que sabemos o que é o amor. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Autodoação. Lá na sua morte na cruz, Jesus estava ali, em parte, por amor de Deus Pai por nós. Ele estava na cruz, porque Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, nos ama. A vinda de Jesus a esse mundo e a sua morte na cruz são expressões do amor de Deus Pai por nós. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, Deus Pai, e nos deu Deus Filho. Romanos 5,8. Mas Deus, o Pai, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, o Deus Filho, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E veremos daqui a alguns dias, 1 João 4,9, nisto se manifestou o amor de Deus, Deus Pai, se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como eu vi uma vez numa pregação do MacArthur, ele disse: alguém pode dar sem amar, mas ninguém pode amar sem dar. Alguém pode dar sem amar, mas ninguém pode amar sem dar. Foi isso que Deus Pai fez. Por nos amar, Ele nos deu o seu próprio Filho. Agora, Jesus, que foi essa doação do Pai por nos amar, Ele não veio de modo passivo. Ele não estava, por exemplo, lá na cruz, só como um objeto do amor de Deus por nós, e para Ele tanto faz estar ali ou não, era só o que Deus Pai queria. Não, longe disso. Ele veio porque Ele também nos ama, Ele estava na cruz porque Ele também nos ama. E é principalmente em Cristo que nós vemos que o amor ele é autodoador, que o amor é doar-se a si mesmo. O amor doa a si mesmo àqueles a quem ama. 1 João 3,16 deixa isso muito claro para nós. Nisto conhecemos o amor, é assim que sabemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Entendemos amor por isso. Cristo doou a sua vida por nós, deu a sua vida por nós. Efésios 5,25, um versículo bem conhecido dos homens. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Autodoação. E um pouco antes, no versículo 2 de Efésios 5, Cristo nos amou. E o que Ele fez? A si mesmo se entregou por nós. Gálatas 2,20, Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim.
Então Jesus não veio e não estava na cruz apenas como um objeto do amor de Deus, era sim uma doação do amor de Deus, mas ele estava expressando o seu próprio amor porque ele veio porque quis e doou a sua vida porque quis, porque nos ama. Ele tinha dito em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O verdadeiro amor, irmãos, doa a si mesmo, àqueles a quem ama. O verdadeiro amor é doar-se àqueles a quem ama. E esse versículo 16, ele... não sei nem o que ele faz com a gente, porque ele nos passa a grande responsabilidade de nós nos amarmos da mesma maneira que Deus nos amou. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se amamos mesmo os nossos irmãos, estaremos dispostos a doar a eles a nossa vida. Se amamos de verdade uns aos outros, estaremos dispostos a doar as nossas vidas uns pelos outros. E essa forma de amar, que na verdade é isso que é verdadeiramente amor, é algo muito, muito grandioso. Aqui, Deus está exigindo de nós, porque é um dever, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui Deus está exigindo de nós aquilo que as pessoas da Trindade fazem entre si. Já pensou nisso? Lá no começo do livro, João diz que está escrevendo essas coisas para que nós tenhamos comunhão com Ele, com o Filho, com Deus, Pai. A salvação é nos trazer para o relacionamento com Deus e de Deus. E nessa questão do amor também, Deus está exigindo de nós que façamos uns com os outros aquilo que as pessoas da Trindade fazem umas com as outras. O que elas fazem? Elas buscam o bem mútuo. Buscam o bem umas das outras. Elas dão dádivas umas às outras. Elas se doam umas às outras. Abra sua Bíblia em João 17, versículo 24. João 17 e verso 24. João 17 e 24. Veja cada palavra aí. Jesus está orando, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Ele está falando dos seus discípulos e de todos aqueles que ainda viriam a crer, e ele entende que todas essas pessoas foi o Pai quem os deu. Todos os cristãos, todos os salvos, são presentes do Deus Pai para o Deus Filho, mas tem mais alguma coisa. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A glória eterna de Jesus, que ele vai mencionar mais no início do capítulo, a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, ele está dizendo a Deus Pai: tu me conferiste essa glória ou essa honra, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, aquilo que Deus Pai dá para Deus Filho, é por causa do seu amor eterno pelo Filho. Capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Jesus, falando do Espírito Santo, diz: ele me glorificará. Aqui nós já temos uma ação do Espírito Santo, ele vem para buscar glória para Jesus Cristo. Jesus iria para o céu, o Espírito Santo viria, e o que ele iria fazer era buscar que Jesus fosse glorificado. Porque o Espírito Santo tem interesse que Jesus, o Filho, seja glorificado.
porque Ele o ama. O Espírito Santo ama o Filho e quer que Ele seja glorificado. Mas o versículo diz mais: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. O Espírito Santo teria recebido já algo de Jesus Cristo. Há uma troca de dádivas entre as pessoas da Trindade, uma doação de dádivas entre as pessoas da Trindade, uma buscando o benefício da outra. Ele há de receber, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Isso por causa do amor que existe entre eles. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Capítulo 14, versículo 31, João 14, 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. A vida de obediência de Jesus Cristo não era medo de Deus Pai. A vida de obediência de Jesus Cristo era amor pelo Pai, que é o que ele está ensinando aqui nos versículos antes, ensinando a demonstrar amor por meio da obediência. Então, o fato é que entre as pessoas da Trindade há esse doar dádivas umas para as outras. E a doação, autodoação mútua, elas buscam o bem umas das outras. Porque é isso que o amor é. O verdadeiro amor, ele se doa àqueles a quem ama. E o que 1 João 3,16 faz é passar esse dever honroso para nós também, de nós amar assim como Deus, amarmos uns aos outros, de assim como Deus, nos doarmos uns para os outros. Então, irmãos, estamos mesmo dispostos a amar assim? A doar a nossa vida em favor de nossos irmãos? Pense bem, você está disposto a dar a sua vida em favor de seus irmãos? E pense nesses irmãos aqui, os irmãos da Igreja Bíblica de Jijoca. Você está disposto a dar a sua vida por esses irmãos? Você ama realmente essas pessoas a ponto de, se necessário, dar a sua vida por qualquer uma delas? Para essa pergunta, você ama seus irmãos? Talvez a gente tenha a resposta na ponta da língua. Yes, I do. Para quem está dando inglês aí, né? Sim, eu amo. Você ama seus irmãos? Resposta na ponta da língua. Sim, eu amo. Mas João diz, não seja tão apressado em responder. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. O que é que você precisa estar disposto a fazer para expressar o seu amor? Mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é que é errado você expressar com a sua boca que você ama, mas o nosso amor não pode só ser apenas o construir de uma frase bonita, ou dizer eu te amo em um tom emotivo, mas isso ser expresso principalmente por meio de ações, de atitudes. E aí é que vem essa pergunta: você está disposto a dar a sua vida pelos irmãos? Aí sim, essa pergunta, talvez a resposta não esteja na ponta da língua para essa pergunta. Vai precisar um pouco mais de reflexão, pensar um pouco mais. Essa pergunta, você está mesmo disposto a dar a sua vida pelos irmãos? É aquela velha pergunta. Você ama os seus irmãos? É a mesma pergunta. São perguntas sinônimas. Mas essa pergunta, você está disposto a dar a sua vida pelos irmãos? Ela nos mostra que amar alguém não é algo meramente sentimental, não é uma coisa tão pequena assim. Envolve você estar disposto a doar a sua própria vida em favor do outro. E aí, você está mesmo disposto a doar a sua própria vida em favor dos seus irmãos? Depois de pensar bem, a sua resposta talvez seja sim. Agora, como é que você pode saber
que está mesmo disposto a dar sua vida em favor dos seus irmãos? Você pensou muito bem, sim, eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus irmãos. Mas como é que você pode ter certeza que estaria mesmo disposto a dar sua vida pelos irmãos? Versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 16, final, devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Muito bem, mas você está disposto se possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão a padecer necessidade, você está disposto a ajudar? Ou você vai fechar o seu coração? A ideia aqui é, eu sei que estou disposto a doar a minha vida pelos meus irmãos, se eu agora já estiver disposto a fazer coisas menores. Se eu tenho dificuldade de fazer coisas menores em favor dos meus irmãos, dificilmente eu vou estar disposto a doar minha própria vida por algum irmão. E aí você está disposto a fazer essas coisas menores por seu irmão? Esse amor, ele é manifesto de muitas maneiras. Essa prática do amor, esse amar de fato e de verdade, isso pode ser de muitas maneiras. Uma delas é essa que está no versículo 17. Você não fechar o seu coração para ajudar alguém que esteja necessitado, um irmão necessitado. Uma outra coisa que é mencionada no livro de Tiago é não fazermos acepção de pessoas, que seria não darmos um tratamento diferenciado para alguém só por causa da sua condição financeira, do seu prestígio social. Uma outra maneira de nós demonstrarmos amor é dando preferência para o outro, para ser honrado. Nós não estamos buscando tanto o eu ser honrado, mas damos prioridade para o outro. Romanos 12:10 fala sobre isso. Gálatas 5:13 fala de servirmos um ao outro. Isso é uma demonstração de amor. Romanos 13:8 fala de não ficarmos devendo coisa alguma. Isso envolve assumirmos os compromissos financeiros que temos feito com alguém. Se nós somos negligentes com compromissos financeiros que fazemos com alguém, isso é falta de amor, à luz de Romanos 13. Também Romanos 13, não fazer nada contra o próximo. O Novo Testamento está repleto de muitas maneiras de como nós devemos demonstrar amor uns pelos outros. O amor, na verdade, não são coisas pontuais que nós fazemos apenas. É um modo de vida. O amor, ele não é só algumas ações pontuais, é um modo de vida. Por isso, quando Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, quando ele vai falar do amor como um dom, antes ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho, ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um modo de vida mais excelente. E esse modo de vida que ele vai falar no capítulo 13 é o amor. O amor é um modo de vida sobremodo excelente. Então, 3 palavrinhas só, resume bem como nós devemos viver. Efésios 5:2, 3 palavrinhas só. Andai em amor. Andai em amor. Efésios 5:2. O amor é o sal que deve temperar e temperar muito bem todas as nossas ações. 1 Coríntios 16:14. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Isso significa, irmãos, que tudo quanto fazemos e como fazemos é nessa atitude, não só de dar algo para alguém, de fazer algo para alguém, mas na atitude de estarmos doando a nós mesmos para o outro. O amor é a pressão que deve regular os nossos relacionamentos, tanto com Deus como com os nossos irmãos. Então é isso. O amor dos filhos de Deus é doador. O amor dos filhos de Deus é autodoador. Eu gostaria de concluir com algumas perguntas para nós podermos avaliar se nós estamos andando em amor, nesse tipo de amor. Se estamos nos doando
aos nossos irmãos de todas as formas possíveis, se estamos prontos a dar as nossas vidas por eles, para então a gente entender, a nossa fé é realmente verdadeira? Então, enquanto você ouve essas perguntas, pense nessas pessoas aqui. As pessoas que fazem parte dessa igreja, as pessoas a quem você chama de irmãos e irmãs em Cristo. Primeira pergunta, pense nessas pessoas. Você é paciente? Ou seja, você suporta um comportamento que talvez lhe ofenda, sem depois você tentar se vingar, sem depois você se afastar da pessoa, e nem buscar algum tipo de sofrimento para ela? Outra pergunta, você é bondoso, benigno? Ou seja, você busca maneiras de ser útil na vida do irmão, dos irmãos? Como? Como você busca ser útil na vida dos seus irmãos? Pense bem. Outra para você avaliar se ama de verdade os seus irmãos. Você tem inveja? Ou você fica feliz quando alguém é honrado, estimado, abençoado, mesmo que você não seja? Você fica feliz ou você fica com inveja? Você busca chamar atenção para você? Gosta de estar se gabando? Falando de como a sua ideia é melhor? Do que você faz? De como você é? Ao passo que você tenta deixar outros de fora para ninguém desviar a atenção para aquele outro, a atenção ficar só em você. Você se conduz inconvenientemente, ou seja, você acaba envolvendo outras pessoas em práticas, em atividades pecaminosas. Você busca os seus próprios interesses, ou você dá prioridade aos interesses do irmão? Ou você se aproveita dos outros para tentar obter vantagens? Outra pergunta, você bufa de raiva, se ira facilmente e ainda fica guardando rancor? Você se alegra e defende o comportamento errado de outra pessoa? Ou você se alegra quando a verdade prevalece na vida de outra pessoa? Outra pergunta para avaliarmos se nós amamos os nossos irmãos. Você confia nos seus irmãos em Cristo? E você? Você é uma pessoa confiável? Pode-se confiar em você? Pode não parecer, irmãos, mas todas essas perguntas, elas estão relacionadas com o que o amor é. 1 Coríntios 13:4 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por toda a eternidade, os verdadeiros filhos de Deus vão amar. Por toda a eternidade, os filhos de Deus vão se doar uns aos outros. Porque o amor cristão, graças a Deus, jamais acaba. Oremos. Nosso amado Deus, Senhor, muito obrigado por nós podermos ter certeza da nossa salvação. Muito obrigado por nós estarmos caminhando, ó Deus, como discípulo de Cristo, não com a dúvida de que talvez não entraremos no Teu reino eterno. Pelo contrário, nós podemos ter total certeza, nós podemos ter isso se nós amamos os nossos irmãos, aqueles a quem nós chamamos de irmãos. Ó Pai, que a Tua palavra anime e fortaleça o nosso coração, nos anime ainda mais a amarmos com mais intensidade os nossos irmãos em Cristo.
a nos esforçarmos mais, ó Deus, para demonstrar o quanto nós te amamos, amando os teus filhos. E quanto àqueles, ó Pai, que não encontram no seu coração essa evidência segura de salvação, ó Pai, que o teu Espírito prevaleça sobre qualquer resistência e traga essas pessoas ao verdadeiro arrependimento, para que elas também possam desfrutar do teu amor, do amor dos teus filhos, e também possam te amar e amar os teus filhos. Senhor, muito obrigado por ter me concedido a graça de fazer parte da tua família. Muito obrigado por ter me tornado um dos teus filhos e por me conceder a graça de ser amado por teus filhos. Eu acredito que essa também é a gratidão de todos aqueles, ó Pai, que foram alcançados por Ti. Todos nós somos gratos por sermos alvos do Teu amor e alvos do amor dos nossos irmãos. Nos ajude a retribuir, ó Deus, o Teu amor, amando da forma mais sincera possível e de todas as formas possíveis os nossos irmãos em Cristo. Amém.